O Wagner falou essa frase aqui, né? Um dia eu estarei pronto para fazer a missão, né? Quando ele falou isso eu pensei, não, isso aqui tem que cortar. E aí ele descobriu outra frase. Quando eu decidi fazer a missão, Deus vai me capacitar. Não, meu amigo? Você percebeu isso, né? Você pegou o trago, né? Você viu como é que funciona, né? Então vamos lá, gente. Não precisava, mas vamos falar um pouquinho aqui do nosso roteiro. A gente está em Gênesis 41. Né? O Marlon falou até, terminou o capítulo 40 na última lição. Depois de 1 ano e meio, chegamos 41 de Gênesis. Até gente, nós o Natal a gente né? termina Gênesis. 2 anos. Mas vamos lá. Êxodo, né? Êxodo também vai ser. Nossa, Êxodo vai ser também fantástico. Êxodo vai ser mais. No céu a gente termina. É a eternidade, gente. Para a eternidade vamos estudar sobre a vida de Cristo. Então, gente, eu vou passar a revisão muito rápido. Hoje eu acho que todo mundo pegou a última lição. É só para a gente se situar. O que fala o capítulo 41. A gente está contando a história de José. Né? José é filho de Jacó e Raquel, que teve alguns sonhos na sua adolescência. E aí ele foi vendido pelos irmãos, né, como escravo ao Egito. Com 17 anos, né, a gente viu todo o sofrimento dele, que ele passou. Ele virou escravo de Potifar, e ali passou alguns anos com muito, né, servidão e ética moral. Ele passou a ser mordomo, e ali ele estava cuidando, né, das coisas ali de Potifar, e o Senhor abençoou a casa de Potifar por amor a José. E você, está sendo bênção? Onde você está indo? Esse seria o primeiro pensamento de hoje, mas vamos passar rápido para a gente conseguir andar um pouco no capítulo 41. Então, Potifar deixou na mão de José tudo, menos, obviamente, a esposa, né? E a esposa de Potifar gostou de José, e por algumas vezes tentou tê-lo como amante, deitar-se com ele, até um certo episódio que ela insistiu de maneira mais física, mais ativa, e ele fugiu, deixando ali sua capa. E aí ela, dali, fez um escândalo e mentindo, falou que José a atacou, né? E aí Potifar não teve o que fazer. A gente viu que Potifar achou a história bastante estranha, e obviamente isso demonstra uma confiança tremenda em José, né? Normalmente, em qualquer período da história que isso acontecesse, até nos dias de hoje, se brincar, Potifar teria mandado matar José, e ele não fez. Só que como ele tinha uma imagem e tal, né, apressada, mandou José para a prisão. Chegando lá na prisão, José obviamente não era uma pessoa comum, e como preso também não foi uma pessoa comum. Ele conseguiu a confiança do carcereiro e ele começou a administrar, né, a prisão. Mas administrar uma prisão, então, o que se tem que... Não sei, eu sei que o José fez o melhor. José fez daquela pequena coisa um trampolim, inclusive, para o que vai acontecer daqui a pouco, né? Ali na prisão, estavam, certa feita, o rei se enfureceu com seu copeiro e o seu padeiro, e os mandou para a prisão. Só para a gente ter uma noção, o copeiro e o padeiro, naquela época, eram cargos de elite. Por quê? Porque, né, era uma forma muito fácil de matar alguém, e muito praticada antigamente, né? A gente não tem a evolução bélica que a gente tem hoje, não é, né? Naquele dia era um dos artifícios mais usados, era o envenenamento. Então alguém queria servir diretamente ao rei, ele tinha que ser alguém de extrema confiança.
Então ali estavam como se fosse o Hollenberg e o secretário de saúde e de educação. Estavam presos. Alguém que servia diretamente, assim, de extrema confiança, né? De alta patente dentro do governo. E a gente viu que eles tiveram um sonho, cada um teve um sonho. José interpretou os sonhos, né? Recebeu esse dom de Deus, interpretou os sonhos e esse sonho, o padeiro foi morto e o copeiro foi restituído ao seu cargo, né? Bem, e o que a gente pode tirar de lição até então? Primeira, fidelidade a Deus vale a pena? Vale a pena a gente será que a gente está falando vale porque a gente sabe o final da história, né? Mas até então, José estava onde? José cresceu, foi vendido, aprendeu ali na infância a reverenciar esse Deus. Ele tinha seus defeitos de caráter, mas ele aprendeu sobre Deus. E aí ele via a casa dele uma bagunça, ele viu o pai dele fiel e aquela bagunça. E depois ele foi vendido. Aí depois ele trabalha por anos, acontece aquilo, com a esposa do pai, ele é preso. E aí, nada. E aqui no 40 termina com o copeiro sendo restituído e esquecendo-se de José. Foram 2 anos, até certo ponto, até aquele ponto. Será que o que passava na cabeça de José? Cada dia eu acho que tinha uma expectativa. Acho que é hoje que vem a mensagem do faraó, né? É hoje. E nada. E aí ele pensava, será que vale a pena mesmo? Às vezes eu vejo pessoas aí tão más, tão afastadas de Deus, não querem saber e prosperam tanto, são tão, né? Será que isso se encaixa? Asaf escreveu um salmo, né? Ele disse assim, quando eu vejo os ímpios, parece que eles prosperam, as famílias são felizes, parece que tudo dá certo na vida deles, né? Eu tinha inveja deles, né? O Asaf escrevendo um salmo, né? E aí eu disse, mas quando eu entrei na casa do Senhor, aí eu vi que o fim deles era como palha, né? Porque a minha segurança é o Senhor. Então assim, a nossa segurança é quem? A nossa segurança é o Senhor, sempre, né? Desculpe interromper, porque eu não falarei mais. Pode falar. Eu já só para eu ter noção. Segunda lição. Então a primeira a gente vê, né? Vale a pena a gente refletir. E é o que eu falei. A gente sabe que vale porque a gente viu o final da história. A gente tem que olhar se vale a pena olhando nossa própria vida. Eu já fiz essa pergunta para mim em tempos, né, que a gente começa a perguntar isso quando a gente está na dificuldade, né? Quando está na alegria a gente perdoa. A gente nem lembra. Mas eu acredito que o Espírito Santo, ele toca e mostra que vai. É onde a gente tem que mais se apegar a Deus, é quando a gente está aí nessa pergunta, se vale a pena. Porque a gente sabe que vale. E o Wagner já falou hoje, é no deserto que a gente se firma. Exatamente. Segunda lição. As circunstâncias que a gente está não provam o amor de Deus. Não é critério para a gente distinguir ou não se Deus nos ama. Vocês querem 2 exemplos? Quem foi Paulo? Paulo era Saulo. Ele era aquele cara que onde ele chegava, ele falava e todo mundo se calava. Todo mundo queria ouvir. Ele era uma pessoa influente, ele era uma pessoa rica, muito rica. E aí ele teve um encontro com Cristo. E aí ele abriu mão de tudo. Paulo foi preso. Paulo ficou náufrago um dia, uma noite e um dia em alto mar. Naquele tempo isso era a morte, né? Paulo foi apedrejado. Paulo foi preso. Paulo passou fome, né? Se você visse Paulo, ele era todo deformado, imagina. Depois de tudo isso, ele tinha um pedido. Ele fez um pedido. E Deus negar um pedido para mim é uma coisa.
Deus negar um pedido para Paulo era outra coisa. E o que Deus falou? Minha graça te basta. Minha graça te basta. Ou seja, não. Depois de tudo isso, não. Você vai morrer com o espinho na cara. Jó é outro exemplo que eu queria dar. Jó passou por tudo que passou. E a gente não consegue imaginar o que Jó passou. Porque hoje tem uma técnica de enfermagem lá da UPA que ela tem uma filhinha que passou mal. E aí hoje de manhã eu tava escovando o dente, aí eu vi o WhatsApp assim, minha filha acabou de... Aí ficou bloqueado, né? Eu tinha que abrir a mensagem para ver, foi só o aviso. Eu falei, pronto, deu ruim. Aí eu imaginei, perdeu uma filha. Aí eu imaginei, Jó perdeu 10. Esses dias eu li alguma coisa sobre Jó, das chagas dele, aí a gente pensa na pele e tal, internamente, ele não estava comendo, ele não estava bebendo. As necessidades ali ele estava fazendo por ali mesmo. Ele devia estar fedendo, podre. A mulher foi-se, os amigos, quando foram falar besteira. E aí, quando Deus, que passou quase todo o livro, que é calado, foi falar para José, o que ele falou? Para Jó, o que ele falou? Onde você estava quando eu instituí as bases do universo? Ou seja, cala a boca. Eu sou. Então, assim, o que a gente está vivendo hoje, as dificuldades, elas não pontuam o tamanho do amor de Deus por nós, né? Deus já deu outras provas e a gente sabe, a gente está cansado de saber. As cedemos da vida são para nos levantar. Então, essa é a segunda lição do nosso resumo, tá? Então, tinha mais uma coisa aqui, mas vamos pular. Vamos para o versículo 1 aqui do capítulo 41. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava de pé junto ao rio Nilo. Tá? José estava lá na prisão, libertou, o cobreiro foi restituído, passaram-se 2 anos. E aí começa a narrar uma história de Faraó, um sonho que Faraó estava de pé ao rio Nilo. Eu não lembro, eu não sei de quantos de vocês lembram, eu até dei uma relembrada essa semana, e que a importância do rio Nilo para a história do Egito. A gente estudou isso lá no ensino fundamental, no ensino médio. A maioria da população egípcia vive em aproximadamente 5% do território do país, que é ao redor do rio Nilo. Ou seja, é como se o Brasil todo se mudasse para o Goiás. Tem uma coisa muito importante, devido à importância do rio Nilo. O rio Nilo trazia alimento, comércio, cultura, tudo gira até hoje em torno do rio Nilo. Então eu vou contar aqui um pouco o sonho, né? Alguém aqui nunca ouviu falar desse sonho? Então eu posso passar, fazer uma leitura mais rápida. Do rio subiram 7 vacas, formosas e gordas, e pastavam entre os juncos, ou varriçal em algumas traduções. Esse termo, ishi, ele remete a ele foi usado na Bíblia aqui e em Jó, o que nos leva, é mais um fator que nos ajuda a entender que Moisés escreveu Gênesis e o livro de Jó, foi a mesma pessoa. A gente entende que foi Moisés. Estavam pastando, verso 3. Após elas subiram do rio Nilo outras 7 vacas, feias e magras, e pararam junto a outras vacas à beira do rio. E as vacas feias e magras devoraram as 7 formosas e gordas. Então Faraó acordou. Então aqui é o primeiro sonho, né? São 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. Verso 5.
Depois dormiu e tornou a sonhar. Brotaram de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E após elas brotaram 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. O vento oriental é uma chuva de uma tempestade de areia. O nome egípcio é Samum. Ele é rápido e ele é desértico, então ele vem quente, ele é abrasivo. O sonho, se a narração dele é cheia de figuras egípcias, tá? Para enfatizar a qualidade dessas espigas. Eram feias, queimadas, mirradas, Ressequidas, né? ressequidas, exatamente. As espigas miúdas devoraram as cheias, né? Então acordou o faraó. Tinha tido um sonho. Esse sonho foi daqueles sonhos que a gente acorda pensando que era verdade. Uma vez eu tive um sonho de um amigo, eu estava na 7ª série, foi tão marcante que eu lembro até que onde eu estava. Uma amiga minha de 7ª série, eu acordei, eu sonhei que ela tinha morrido no dia. Meu sonho foi que ela tinha morrido. Eu acordei preocupado. Cheguei na escola ansioso por vê-la. Acabou que eu sabia que era um sonho, mas eu fiquei assim, tenso. É como se fosse uma mensagem, É uma coisa assim, tá me avisando. muito intensa. Então, eu imagino que tenha sido algo parecido ou pior, pela gravidade né? Ele ficou bastante aflito. E até mesmo eles criam que os deuses falavam via os sonhos, né? Eles Sim. pensavam. Além de tudo isso, eu vou falar um pouquinho disso. No verso 8, pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os sábios. Bem, os sábios também naquela época, é o que a senhora falou, os sonhos eles eram tidos como uma ciência quase, uma coisa grandiosa. Os sábios eram aquelas pessoas, os magos eram aquelas pessoas sábias que elitizavam a intelectualidade da época. Cultura, trabalho, conhecimentos, astronomia, astrologia. Eles eram a nata intelectual do rei, né? Tem uma coisa, desculpa te interromper. Sim, pode falar. Estudando com meu filho, eu estudo com ele, né, as matérias da escola, tinha um quadro lá muito interessante comparando as coisas, né, que aconteceram com Daniel e as coisas que aconteceram com José. Sonho, revelação, magos, revelação e depois cargos, né, importantes. Então, tem uma semelhança muito grande que aconteceu com Daniel e com José. Achei muito interessante isso, só para... Sim. No estudo ele faz diversos paralelos exatamente com a história de José e Daniel. Eu estou passando mais rápido para a gente poder evoluir, mas é exatamente. Inclusive tem vários termos aqui de mago, por exemplo, que é usado aqui, é usado só em Daniel 2 também, que é justamente o sonho de Nabucodonosor. Só que a continuidade aí, Faraó contou-lhes o sonho, mas não havia ninguém que o interpretasse. Bem, então o Faraó chama os melhores, chama a nata, chama a galera da NASA, da CIA, né, das inteligências ali, e ninguém dá jeito. Era muito controverso um sonho de algo ruim saindo do rio Nilo. Era inconcebível. E esses magos tiveram uma vantagem. O Faraó lembrava do sonho. Isso né? que eu ia comentar. Lá Nabucodonosor não lembrava. Então aqui mesmo contando, foi tão peculiar e a forma de escrita foi tão assombrosa e diferente do que se fazia na época, que os magos, os intelectuais, não conseguiram dar uma explicação razoável. Eu imagino que eles até tentaram, que alguns até chegaram a falar, e Faraó não foi convencido. Mas o fato é, Deus quis tirar do poder deles essa possibilidade de interpretação. Obviamente uma ação divina.
E o que aconteceu? Verso 9. Então disse o copeiro-chefe a Faraó: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão, à casa do capitão de guarda, a mim e o padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, e ele, a cada sonho, eu e ele, e cada sonho com sua própria interpretação. Estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos-lhes os sonhos, e ele interpretou os nossos sonhos. E a cada um interpretou conforme seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e fizeram sair apressadamente da masmorra. Bem, Faraó então recebe a notícia do copeiro. O copeiro ali se lembrou e aí contou para Faraó que estava preso e teve um sonho interpretado. Eu imagino que até o copeiro falar isso levou um tempo. E aí Faraó estava angustiado. Ninguém conseguia interpretar o sonho. E eu imagino que essa notícia se espalhou pelo Egito. Ali até os magos que foram presos, o pessoal olhou, não, o povo aí de cima foi preso. O que será que está acontecendo? Eu imagino que isso angustiou o coração do faraó por um tempo. Por quê? Olha a solução que foi arrumada. O copeiro falou de um estrangeiro, escravo. Deixa eu só te perguntar, né, te interrompendo aí. Quando esse faraó não é o mesmo faraó que colocou ele lá, já tinha trocado? Não, quem Não, quem colocou colocou ele foi Potifar. Ah, tá. Não foi diretamente o faraó. Foi diretamente. Não. Com É por certeza. isso que ele não conhecia, né, José? Quando ele ficou sabendo, quando o copeiro-chefe falou para ele, possivelmente ele tenha pensado, mas quem era José? Nunca Trabalhou vi com falar. quem? Aí Potifar ali, sabe? Possivelmente tinha feito algumas pesquisas, né? Exatamente. Potifar era um oficial do faraó. Trabalhava diretamente da guarda pessoal. Exatamente, da guarda do faraó. Com certeza o faraó ficou angustiado antes, e quando o copeiro deu a sugestão, às vezes eu imagino que o faraó possa até ter perguntado quem é esse aí. E olha, E outra coisa, como Potifar sabia quem eram os prisioneiros daquela prisão, porque era uma prisão do rei, do faraó, né? Era uma prisão diretamente da casa real. Então ele sabia quem eram todos os prisioneiros que estavam lá dentro. Aí de repente chamou Potifar, quem é esse José aí que o copeiro está falando? imagina ele para testemunhar, né, sobre José. Ele foi sincero, né? Ele falou, ó, o cara é bom. Isso aí é verdade. Ele trabalhou comigo, Ele trabalhou foi eu que botei ele lá. Deve até ter contado o que Não deve aconteceu. ter falado, não por causa do brilho, né, dele. Né? Às vezes, no céu a gente descobre, mas eu sei que o testemunho foi bem dado. E a angústia do faraó era muito grande, né? Porque foi muito humilhante você destituir os seus sábios e colocar alguém lá, um hebreu. A gente não consegue ter essa dimensão do que era um estrangeiro, né, naquela época, escravo, preso, para poder ouvi-lo, para poder simplesmente ouvi-lo. E muito mais iria acontecer, né? E aí no verso 14 fala, ele se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se a faraó. Esse barbeou-se aqui não é só fazer uma limpeza, né, mudar um pouquinho a aparência. Era o barbeou-se, o limpar-se, muitas vezes era um sinal de mudança de estado. Eu acho que nesse momento, essa ênfase, barbeou-se, reavivou, né? Eu acho que aqui José teve aquilo que ele estava esperando há tanto tempo. Será que é hoje? Onde vai? Finalmente, eu acho que reacendeu a esperança de José nesse momento aqui. E aí o que aconteceu? Verso 15. Disse Faraó a José, eu tive um sonho e não há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer, ouvindo contar um sonho, pode interpretar.
O que José respondeu? Isso não está em mim. Mas Deus dará a resposta, né, de paz ao faraó. Aqui a gente vê algumas coisas. A modéstia de José, ele foi humilde, ele não teve para si, em momento algum, essa responsabilidade. A forma que ele falou para Faraó também demonstra que ele já estava bem habituado aos atos egípcios, porque ele já trouxe uma coisa ele falou assim, uma notícia de paz, e era assim que a gente tinha que tratar com Faraó. Isso demonstra que ele estava habituado ali, ele conhecia bem a cultura. E ele foi ousado. José foi bastante ousado. Ele chegou numa terra que não era dele, ele sabia o paganismo que dominava no Egito, e ele falou assim, é de Deus. O Faraó, com a visão politeísta e pagã que ele tinha, às vezes ele até imaginou, não sei exatamente quem que é esse Deus, às vezes são os deuses. Ele às vezes não tinha noção exata de Deus, o Deus único a quem José servia. O fato tira um pouco dessa questão de ciência e põe aqui, o domínio de Deus, um Deus. Então, foi ousado no sentido de tudo que vocês imaginam sobre isso está errado. É Deus que dá, que interpreta e que dá o entendimento. A gente vê que José estava no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas da maneira correta, né? Até chegar ao ponto de ser lembrado e estar perante Faraó, verso 17. Então disse Faraó a José, e meu sonho estava em pé à beira do Nilo, subiram as vacas, foram devoradas, as vacas magras devoraram, verso 21, depois de terem subido, verso 22, depois vi no meu sonho as espigas, e aí ele narra, as 7 espigas miúdas devoraram as 7 boas, contei só os magos e não houve quem interpretasse. Final do verso 24. E aí no verso 25, então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só, e Deus, Deus dizendo o que há de fazer, e mostrou ao Faraó. Então Faraó tinha essa concepção que era um significado só que não tinha essa certeza. E José já taxou, é um sonho só, é uma coisa só. Aquilo ali já começou a impactar a Faraó. José revelou e ainda mostrou a solução, né? Não só revelou, Mostrou a solução. mas como ele já... Aí você falou, não sei se vai ser um bom administrador, né? Porque... Com certeza isso influenciou muito. A forma que José se porta aqui, não só aqui, né? A gente viu os outros testemunhos que foram fundamentais para o sucesso de José nessa empreitada, foram importantes. No verso... Vamos seguir aí. Verso 26. As 7 vagas boas, aí José vai explicar. As 7 vagas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. É um sonho só. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras são 7 anos, e as espigas miúdas, queimadas do vento oriental, são 7 anos de fome. Verso 28. Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a região do Egito. Depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porque será intensa. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus, e ele se apressa em fazê-la. Então, José interpreta o sonho,
e fala, ó, tá duplicado, porque é para agora, né? E vocês, depois daqui José vai começar a traçar o plano, né? Orientação, né? A orientação. Portanto, procure, Faraó, agora um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem todo o mantimento nos bons anos que vêm e amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó para o mantimento da cidade e o guardem. Bem, José primeiro não se candidatou. Ele ofereceu, falou, aconselhou Faraó, pegue alguém e coloque no comando aqui dessa organização. Precisa ser alguém com todas essas qualidades. Enquanto José falava essas coisas, Faraó ficava imaginando. Vou imaginar que isso aqui é o leito do rio Nilo, né? O leito do rio Nilo, ele era um pouco assim, erguido. E aí, existe uma cheia anual do rio. Está bom, tá? Vamos supor que o nível normal do rio seja esse. Anualmente o rio enche, e aí ele tem uma quantidade para encher. O ideal são 8 metros. Se for menos, aqui são as plantações, e as moradias e tudo mais. Se for menos, a água não chega aqui. Causa seca. Não tem agricultura. Se o rio enchesse demais, ele cobriria as plantações, que ele tinha uma vazão muito lenta. Então isso aqui ficaria inundado, não teria agricultura. O ideal era uma altura perfeita para que ele enchesse, umidificasse, secasse a tempo para uma coleta, uma produção ali adequada, uma produção farta. Então, José falando sobre isso, vai encher, ele deve ter usado alguns detalhes a mais para explicar isso, e Faraó imaginando. Deu ruim. Lascou. 7 anos de fome. Ele estava imaginando essa dinâmica aqui, né? E aí, mas Faraó ficou abismado com a segurança que José estava colocando aqui. Ele interpretou, ele falou, você vai fazer isso, isso e isso, desse e desse jeito. Isso foi muito além. Ele não só interpretou, e os magos dele, os intelectuais, nem conseguiram fazer. E José fez muito, muito além disso. Eu tenho certeza que Faraó ficou pensativo por um bom tempo. No verso 37, este plano pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. As palavras de José foram questionáveis, foram absurdamente irrevogáveis. Ele foi tão perfeito, foi tão confiante no que estava falando. Faraó viu ali uma sabedoria fora do normal e uma ajuda divina, uma ajuda fora da compreensão humana. E foi incontestável, né? 38. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, a quem haja o Espírito de Deus? E aí Faraó, com certeza, também não decidiu de imediato. Ele pensou. Ele ouviu aquilo tudo, ouviu as sugestões e pensou. Procurou, em meio aos seus sábios, alguém que tivesse foi nessa hora que ele foi lá perguntar, Potifar, né? Também. Atrás de saber quem era essa pessoa. Ele deve ter ido novamente. E aí eu tenho certeza que nesse momento de decisão teve alguém que ajudou muito Faraó a tomar essa decisão. E volto a dizer, a gente não tem noção do tão difícil que foi, né? O verso que você fala,
plano Tá na hora? parece mentira. Daqui a pouco. Mais 5 minutos, tio Marcos. Assim, o plano pareceu bem ao faraó e eram todos os seus conselheiros, né? Ou seja, então ali foi um momento de reunião, de estudo, verificação, né? Entendeu? Quando fala isso, a gente não tem noção, a gente acha que tudo é feito na hora ali, né? Mas às vezes passou uma semana, um período ali para verificar. Eu acredito sim que Deus deve ter tocado no coração. Houve também um. Porque era difícil acreditar, nossa, 7 anos seca, era difícil para eles. Eu acho que Deus tocou também. Impressionou, né? Deu uma impressão. Aí tem uma fé, surgiu uma fé, que eles nem sabiam que Deus que era, mas era uma fé de que tudo que José estava falando ali não Era aquilo mesmo que aconteceu. Vocês têm mais 5 minutos? Gente, vai feliz, vai feliz. Estou feliz. Então, onde que a gente parou? Verso 38. 38, perguntou ao faraó os oficiais. Depois disse a José: visto que Deus te fez saber de tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu para tomar essa decisão. Rapaz, eu imagino que deva ser. Foi noite sem dormir aqui, viu? E aí a gente vê com certeza que a ajuda do copeiro. O copeiro não só trouxe José e falou: ó, esse cara consegue interpretar os sonhos. Mas eu tenho certeza que o faraó consultou Potifar, consultou o copeiro, falou: ó, esse cara, o carcereiro, ó, esse cara enquanto esteve na prisão, ele arrumou tudo lá. Ele era íntegro, eu deixava na mão dele as chaves. Ele organizava tudo, ele via os prisioneiros doentes, ele cuidava da alimentação, né, nas condições que tinha. Ou seja, é o que eu falei no começo, ele tinha uma função aos nossos olhos e aos olhos naquela época totalmente sem muita relevância. E ele fez daquilo o trampolim. Com certeza esses anos, e aqui foram 13 anos, que ele foi vendido com 17. Ele chegou à frente do rei e ao poder com 30. Foram 13 anos penando, sem entender, sem saber. Ele via os outros realizando alguns sonhos e o dele, nada. E aí ele foi insistindo. E pela essa trajetória desses anos todos até chegar, eu acredito assim que pelo comportamento dele, por ter um Deus, tudo isso foi influenciando ele chegar no chão. Tudo isso. A gente viu como ele tratava os presos, como ele tratou o copeiro e o padeiro. Ele chegou para ajudar respeitosamente. A gente viu isso tudo já. Então, com certeza, o fazer o melhor, isso vale muito para a gente, no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, no nosso trabalho, passar em tudo como se fosse ao Senhor. É porque Isso. Deus tem um propósito aí na vida dele, igual tem um propósito na vida de cada um da gente, né? Deus tem um propósito para ele aí, não foi à toa. Não foi mesmo. É o que eu falei, ele estava no lugar certo. Aí eu fico imaginando, imagina só se ele fosse vendido pelos irmãos no caminho lá, que a gente viu que ele ficou refletindo, viu a terra dele ao longe e foi lembrando das coisas que foi ensinado pelos pais e mesmo assim ele se revoltasse. O que ia acontecer com ele? Ele ia chegar, ia viver como escravo. Deus não podia usar. Provavelmente ele teria caído lá nas mãos da mulher de Potifar. Às vezes nem tanto, às vezes ele nem estaria tão confiante na confiança de Potifar. Aí viria a fome e ele iria morrer. Não só ele, né? Então assim, ele foi fiel. Ele sabia do sonho e ele esperou. Ele soube esperar. E aqui a gente vai deixar para o próximo sábado. O que aconteceu? Eu sei que Faraó o nomeou esse governante, o colocou como segundo no reino, deu a ele anéis, roupas, o poder de legislar, porque o anel em si era o poder de legislar, de comandar. O anel era o carimbo, era o símbolo de poder.
Então o faraó o colocou em segundo em todo o reino. E aí algumas lições, né, que a gente pode tirar para a gente encerrar. A gente só sabe dos planos de Deus para a nossa vida se nós formos fiéis até o fim. Não adianta a gente usar as circunstâncias que a gente vive hoje, o plano de quando que José ia imaginar que ele ia parar no governo do Egito, porque ele interpretou um sonho depois de 11 anos vivendo dessa maneira, vivendo preso. Existia centenas de formas de Deus fazer isso com José. Para começar, acho que quando ele estava na caravana lá, acho que ele pensou, Deus me abandonou, né? Porque, né? E a gente, é igual a gente mesmo, porque eu estou passando por isso. Ai, meu Deus. Mas a gente não vê que Deus deixa acontecer algumas coisas pra gente, que o plano dele é outro para a nossa vida, né? Queria pedir para alguém ler Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. E outra pessoa vai abrir já em Jeremias 29, 11. Para encerrar, tá, gente? Para encerrar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a primeira certeza que a gente tem que ter. A primeira lição, para finalizar, que José deu para a gente, é a gente ver em vários pontos, ao decorrer do capítulo 39 e do 40 também, fala assim, e Deus estava com José. José foi vendido e Deus estava com ele. José foi escravo e Deus estava com ele. José foi preso de novo e Deus estava com ele. A Bíblia não deixa dúvidas de que Deus está conosco até o fim. Ele não vai abandonar a gente. Jeremias 29, 11. E aí a gente pensa assim, mas José tinha pelo menos uma expectativa, né? Ele teve um sonho. Ele teve um sonho de que os irmãos se curvariam, os pais dele se curvariam. Aquilo eu tenho certeza que estimulou, que ajudou de alguma maneira a José persistir. Porque se ele soube falar o sonho, o faraó não soube interpretar o dele. Ele via o sonho ser acontecendo e ele pensava, meu Deus, gente, o que está acontecendo de errado? O dele foi quase que vedado, né? Porque era... Ele teve de esperar. Mas qual que é o sonho de Deus para a gente? Então, será que se a gente tiver certeza do sonho de Deus para a gente, vai ajudar a gente nessa caminhada a passar pelas dificuldades da mesma maneira íntegra e paciente que José passou? Quem vai ler? Jeremias 29, 11. Não tem. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quais são os planos de Deus para a gente? Sonhos de paz, de esperança, de futuro. Né? A gente conhece a palavra e sabe que Deus tem um plano maior para a gente. Enquanto estivermos aqui, a honra nunca vai vir antes do sofrimento. É o contrário. O sofrimento vem antes. Foi necessário José passar. Eu imagino que José vai perguntar para Deus: 13 anos? Será que não foi muito? Esperou tanto tempo, né? Por que tanto tempo? Mas José, apesar de não entender, com certeza ele soube esperar. E ele viu, ao final disso tudo, né, que valeu a pena. Valeu a pena. Para ele valeu a pena. E que a gente possa ler nessa história, e tem muitas lições a mais para a gente tirar até o final da história de José,
que manter-se fiel e crente na palavra de Deus e na vontade dele, independente se a gente está entendendo ou não, pelo que a gente está passando, que a gente saiba que vale a pena esperar em Cristo e continuar ao lado dele, até ele pessoalmente explicar o porquê disso e o porquê daquilo. Felipe, na reunião de senhoras que acontece toda quinta-feira no colégio, né? A gente ora, intercede. Uma irmã falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, que a gente precisa de passar por dificuldades para a gente não abandonar Deus. A gente está sempre pedindo, sempre ter contato com Deus. Eu nunca tinha pensado assim. Eu achei interessante o que ela falou. E a gente precisa passar por provações. Porque a gente tem que colocar na cabeça que a gente depende de Deus o tempo todo. Porque a gente tem que ter um contato diário com Ele. E muitas vezes a gente pensa, por que eu estou passando por isso? Mas é necessário. Não é por quê? É para quê, né? Para quê? Porque o para aqui, assim, eu preciso ser burilado. Eu sempre penso assim, Senhor, quando nos coloca em uma estrada estreita, pedregosa, espinhenta, é porque o Senhor tem um objetivo para me burilar, me preparar para estar diante de Ti naquele grande dia. Então, não tem que agradecer. Agradecer pelo privilégio. Quando eu chegar no céu, a gente vai dizer assim, Senhor, muito obrigado que o Senhor fez eu passar por isso. Louvado seja o teu nome, porque você jamais eu teria buscado a Ti. Eu jamais teria dependido de Ti. Não teria Te conhecido como esse Deus maravilhoso como Tu és. Você acha que José, vendido como escravo, se ele fosse lá direto para Faraó, vamos supor, o sonho foi antecipado, ele já sabia a interpretação, e a partir dali ele iria administrar. Não ia dar certo. Ele não ia ter a capacidade, não só espiritual, mas capacidade administrativa, que com certeza os 13 anos ali. E Paulo, depois que Deus falou, minha graça te basta, o que ele falou? Vou te louvar no sofrimento. O sofrimento para mim vai ser motivo de glória a Ti. Deixa de mimimi, minha graça te basta. Exatamente. Então, é preciso a gente sofrer, porque a gente aprende a depender de Deus no sofrimento. O ser humano é cabeça dura. Se não for assim, se não for no tranco, não vai. Tá? E Deus, Ele não está preocupado se você vai sofrer aqui. Ele queria que você não sofresse. Mas entre salvar você e você sofrer, não tenha dúvida. Entre essas coisas que uns passam, outros não passam, Deus conhece cada um. Deus é soberano. Deus conhece o coração. Então, às vezes, um precisa de passar, o outro tem que passar por outra coisa, não tem que passar, né? E cada um tem, em outro momento, e uma capacidade de suportar o peso e a crise. Cada um tem uma porção que aguenta, né, de temperatura do crisol. E lá atrás não foi diferente, né? Isso aqui é pra gente ver, isso aqui é pra gente ler e falar, isso aqui é pra mim. Precisa disso aí, né? Ele é personalizado. Ele está ao nosso lado e ele vai permanecer e ele quer que você erga-se, faça a missão, continue fiel a ele, trabalhe na volta dele e depois você vai perguntar para ele por quê. Tá bom? Ele vai falar pessoalmente. Vamos orar? Eu já tenho uma lista para ele já sabe. Então vamos orar. Senhor Deus, somos imensamente gratos pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa manhã de ouvirmos como o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, como o Senhor tem um plano, o Senhor quer que nós façamos a tua missão, mas o Senhor quer ir junto, o Senhor quer abrir o caminho, o Senhor quer nos ensinar através da vida dos nossos antepassados como fazer. O Senhor quer que sejamos fiéis a Ti e esperando a realização dos Teus sonhos nas nossas vidas. Que a gente possa permanecer firme e se ficou algum porquê no caminho,
que possamos ter esperança que o Senhor vai nos responder pessoalmente e sanar as dúvidas e limpar nossas lágrimas e estar conosco eternamente. Amém. Nos deu a tarde de sábado na sua companhia, esteja com cada um aqui, nos traga para a próxima lição. O Senhor nos deu uma semana também abençoada. Esse que te peço e agradeço em nome de Cristo. Amém.